Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema aqui na palavra do dia, dizendo o valor da reconciliação. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Dizem assim: Concilia-te depressa com o teu inimigo, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o inimigo te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. 6 de maio de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada um, todos os inscritos. Deus, te peço em favor de João Pereira, meu cunhado, que está se recuperando daquela cirurgia. E eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o valor da reconciliação. É importante dizer aqui que essa palavra reconciliar, ela significa reunir, restaurar aquilo que foi rompido, que foi quebrado. E essa restauração, gente, ela é muito mais do que a ausência de conflito entre as partes. A reconciliação verdadeira significa uma transformação dos relacionamentos danificados, aqueles relacionamentos que foi, em algum momento, perdida a confiança. Essa é a verdadeira reconciliação. Nesse texto base que eu escolhi aqui, Jesus está falando exatamente sobre isso. Conciliar é também entrar em acordo, né? Geralmente, no sentido judicial, é ter um intermediador no meio entre duas partes que estão em conflito. Mas um conceito até bíblico, a gente sabe que o homem precisa reconciliar-se com Deus, todo homem, porque perdeu esta relação que tinha com o Criador. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre a importância de se dar uma oferta com um coração completamente limpo, sem dívida, sem pendência. Não adianta eu chegar no altar e dar minha oferta. Aqui não está falando só de dinheiro não, gente. Bens materiais. Eu posso dar minha oferta, é o meu sacrifício, o meu jejum, não é? Aquele sacrifício de louvores. Mas Jesus diz aqui que não adianta eu fazer essa oferta se eu tiver alguma pendência com alguém que ele chama aqui até de inimigo, adversário. E quantos hoje se tornaram inimigos dentro das suas próprias casas? São cônjuges, são filhos em relação aos pais e vice-versa. São primos, são irmãos. Na igreja, infelizmente, não são todas, mas tem gente assim. E tem muitos destes que ainda têm coragem de, no dia de Santa Ceia, pegar o pão que representa o corpo de Cristo e beber daquele cálice que representa o sangue de Jesus, achando que está vivendo uma vida santificada. Mas veja o que Jesus diz aqui, ó. Jesus diz assim, inclusive ele diz assim, ó, se você tiver com essa pendência, ele diz, deixa, né, no altar a tua oferta, diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, que se tornou um adversário, que se tornou inimigo. E depois, segue o texto, vem e apresenta a tua oferta. Hoje a mensagem
eu recebo, sabe? Mas essa mensagem tem um endereço certo. Alguém precisa reconciliar-se com alguém dentro de casa. Glória a Deus por isso. Receba, tá? Aí Jesus diz, vai depressa reconciliar com essa pessoa que você está intrigado. Enquanto estás no caminho com ele. Essa expressão, estar no caminho com ele, é estar vivo. Enquanto está vivendo. Porque chega um momento que ou essa parte que você está, ou eu, né, estamos intrigados, vai morrer, ou a gente vai morrer. E aí, como é que fica? Aí ele diz, faça logo isso enquanto vocês estão no caminho, está todo mundo com vida, para que não aconteça dizer que o inimigo, a pessoa que você precisa, eu preciso, né, me reconciliar ou conciliar com essa pessoa, antes que a pessoa nos entregue ao juiz, e o juiz nos entregue ao oficial e lance na prisão a essas pessoas, ou essa pessoa que está nessa condição. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Mas é bom a gente refletir, viu? Se é para mim hoje, eu vou refletir. Será que eu estou com pendência e com alguém? Eu estou intrigado que eu preciso, né? Não adianta fazer meus sacrifícios, minhas orações, meus louvores, meu jejum, se eu não resolver essa parte aqui. Jesus diz. E precisamos disso porque Jesus está voltando. E Ele quer realmente nos advertir para estarmos prontos, conforme diz a sua palavra, para não ficarmos aqui. Aí ele diz, em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, da prisão, né? Enquanto não pagares o último centavo. Prisão aqui não é uma prisão tipo cadeia, uma prisão física nesse sentido. Mas prisão é aquilo que você hoje, ou eu, por conta dessa situação de intriga, eu não ter saúde, né? Eu não ter uma situação financeira favorável, eu não ter paz, eu não sentir a presença de Deus, tudo isso é a prisão até a gente pagar, né, o último centavo, diz aqui. E eu quero concluir uma palavra que Paulo diz aqui, ó, na segunda carta dele aos Coríntios. Aquela igreja de Corinto, a mais complicada que Paulo encontrou. Capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, ó. É a segunda carta aos Coríntios, tá? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, Deus faz questão de, através de Jesus, nos reconciliar com Ele, como eu já disse no início. O homem perdeu aquela comunhão com o Senhor e Ele mandou seu Filho para que houvesse essa reconciliação com Ele. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, os seus defeitos, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que é que isso quer dizer aqui? Se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, fazendo a paz, né? E não imputou a essas pessoas nenhum pecado, nenhum defeito, a gente também, quando for reconciliar-nos, né, com alguém, quando for se reconciliar com alguém que a gente precisa se reconciliar, a gente não vai passar o que a pessoa fez, não vai lançar em rosto. Olha, eu vou, mas tu fizesse isso, aquilo outro, né? Não me imputar os defeitos, os pecados. Que Deus nos ajude nessa mensagem de hoje. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.